Igreja, boa noite, tudo bem? Sou Eliana, venho do Sonho de Deus, trago um abraço do apóstolo Hélio, apóstolo Cristiano, pastora Zelinda também, que ama essa casa. Vim aqui com meu esposo Alexandre. Nós temos uma congregação própria, né? São 3, então tem a Alice de 17, tem a Júlia de 13 e tem a Helena que foi para lá, para a salinha de 7 anos. A Alice está na festa de aniversário de uma amiga, então viemos aqui juntos. Quero agradecer ao pastor, à pastora, pelo privilégio de poder servir, a oportunidade e poder servir todos vocês nessa noite. Eu peço que vocês intercedam por mim, porque o perfume que está exalando de lá vai concorrer com a minha palavra, desse alimento maravilhoso. Então, que o Senhor me dê graça. Mas é um bate-papo daquilo que... É muito interessante, pastor, esse acontecimento agora, a oportunidade que o Senhor me deu de ministrar. Para aqueles que vocês não me conhecem, eu sou pastora no Ministério Sonho de Deus. E eu também estou à frente do projeto da Escola Ser. Lá no Sonho de Deus nós tínhamos uma palavra há mais de 15 anos, de que Deus nos requereria uma escola. E nós não conseguíamos, não abríamos essa escola até 2021. E em 2021 Deus subiu um grau. Sabe quando Deus te pede algo e depois Ele te sobe? Acho que amém, aqui também acontece isso. Lá aconteceu dessa forma. Antes que a escola existisse, Ele disse assim: eu não quero apenas uma escola, eu quero um novo sistema, que eu vou dizer como vai ser escrito. Então o apóstolo Hélio me enviou para ouvir e escrever um sistema de ensino. E essa escola no dia de hoje foi a primeira formatura da turma da educação infantil. A Escola Ser existe há 1 ano e nós ali aplicamos um sistema novo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos inspirou, que trata a criança e forma ela corpo, alma e espírito. Então esse é um tema que, além da minha vida pessoal como mãe de 3 meninas, também trabalho com isso há mais de 30 anos e é um tema que mexe muito comigo. E eu queria bater um papo e compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem falado para mim. E a pastora, ela falou que o tema era comunicação entre pais e filhos, né? Eu não sei vocês, mas quantos aqui enfrentam desafios na comunicação com o pai e filho, entre seus filhos? Quem aqui é pai e mãe de adolescente? Faz assim, só para eu saber. Né? Aí o desafio é um pouco maior, não é? Quando eles são pequeninos, parece que a comunicação é uma. E à medida que eles vão crescendo, parece que a comunicação vai ficando mais difícil, não é? Mas eu quero nessa noite, de forma muito didática, ajudar você a entender os cenários. Porque quando nós entendemos, é igual para chegar aqui, eu fiquei pensando: Deus, obrigada por esse aparelho incrível. Já pensou se a gente não tivesse isso aqui? O meu marido roda por aí. Agora eu ia ter muita dificuldade. E você vai ali, ele vai te mostrando o caminho. E mostra até as lombadas. E mostra se tem carro parado. É uma maravilha. Quando nós olhamos para os nossos filhos e nós fazemos essa leitura, você consegue chegar no caminho que o Senhor tem. E o que a Aline falou, que daí é tão difícil, quando você sabe o caminho, quando você conhece o cenário, fica mais fácil. Então o meu papel aqui nessa noite, que o Senhor me dê graça de ajudá-los, a mim, a vocês, a entender os cenários de ser pai e mãe. Então eu quero começar com uma frase de uma neurocientista que ela diz assim, o nome dela é Fernanda Ock, e ela diz assim: o filho é a semente e os pais são a terra em que o filho se desenvolve. Você pode repetir comigo? O filho é a semente e eu sou a terra em que ele se desenvolve. Se você parar um pouquinho para pensar nessa palavra, você como uma terra em que o filho é colocado para que seja desenvolvido. O que a terra faz com a semente? Se eu pegar uma semente e deixar em cima desse púlpito, ela vai se desenvolver? Não. A palavra de Deus nos garante que os filhos são herança do Senhor. E quando eu li essa frase, isso se conectou dentro do meu espírito, porque eu falei: Deus, que forte isso. Então eu e meu esposo, nós que somos pais, somos como uma terra em que o filho é depositado como uma semente. Agora, para que a semente se desenvolva, a terra tem que estar o quê? Aguada, ela tem que estar fértil. Uma semente se desenvolve numa terra seca?
Uma semente se desenvolve numa terra contaminada. Quantas terras estão contaminadas e não pode mais se brotar nada? Quantos de vocês já viram uma terra em que houve uma queimada e aquela terra ficou seca e dura? Nesses lugares a semente não se desenvolve. Então, para a gente começar a entender esse cenário, eu quero trazer um conceito nessa noite de que, em primeiro lugar, sabe por que a comunicação às vezes com os nossos filhos é tão difícil? Se você voltar lá no Éden, depois você lê a Bíblia, mas lá em Gênesis está falando que o Senhor criou tudo pela sua palavra, não foi assim? E quando ele chega diante de Adão, logo após a queda, logo após o pecado, Adão, diz a Bíblia, que ele ouviu o Senhor chamá-lo e ele teve medo, ele se escondeu. Sabe o que isso nos aponta? Que antes da queda, a comunicação com o Pai era sem ruído, não tinha medo. Mas quando o ser humano peca em Adão, a comunicação começa a ser contaminada, porque o filho se separa do pai. Adão, destinado a ser o filho de Deus, ele se separa de Deus, e é por isso que ele se esconde. E porque o que isso tem a ver com meu filho, pastora? Tem a ver, fala assim, tem a ver comigo e com o seu filho. Porque quando nós olhamos para os nossos filhos, nós precisamos entender que ali existe alguém que é 100% criado por Deus, a sua imagem e semelhança, e que quanto menor o filho, mais na idade da pureza, mas também existe um filho de Adão. Nós precisamos ter essa leitura para saber que por isso muitas vezes a comunicação falha. Porque assim como você e assim como seu filho, também foi uma natureza adâmica contaminada. Também houve uma natureza adâmica que nos separa. E eu falo isso porque como diretora de escola eu vejo muitas vezes as mamães principalmente, né? Às vezes os papais também. Mas a gente vai chamar uma mãe e falar, olha, está acontecendo isso com o seu filho. Ele está batendo, são crianças de berçário que nós temos, de 1 aninho a 5. Olha, ele está mordendo. Olha, ele está batendo. Não, meu filho não. Meu filho é incapaz de fazer isso. Quando nós olhamos uma criança tão pequenina, você já consegue ver como ela consegue ser egoísta? Como tudo é dela, não é assim? Eu sei que a psicologia vai explicar que ela é imatura e que por isso ela é imatura e ela não entende. Mas deixa eu te perguntar, só em Taubaté tem isso, viu, pastor e pastor? Vocês conhecem alguém assim, já passou dos 30, 40 e continua imaturo e tudo é meu? Será que tem? Lá em Taubaté tem. Sabe o que acontece? O egoísmo não é pela imaturidade, é pela ausência de Deus. O egoísmo é de Adão, que eu e você também temos. E que somente quando nós vamos à cruz é que ele deixa de existir. É por isso que você consegue ver uma criança tão pequena que gruda tudo e fala, é meu, não é assim? Então quando você entende isso, você começa a olhar para ela e entender, eu sei que movimentação ela está tendo. E eu posso ajudar o meu filho, porque você é a terra. Então mamães, entendam que os seus filhos, e mamães de crianças pequenas e papais de adolescentes, e o filho adolescente, não, meu filho, não, ele é uma belezinha. Essa natureza adâmica vai se manifestar em todo o tempo, até que ele por escolha própria, o seu e o meu papel é ensinar, é apontar o caminho, é disciplinar essa natureza, com amor, nós vamos falar disso, mas você precisa entender que ela se manifestará, e se você não enxergar, você não vai formar o seu filho. Você já viu a história do leão e da coruja? Diz que o leão deu um decreto que ia matar todos os filhotes da selva. E aí disse que a coruja foi lá e intercedeu, seu leão, já sou de idade, agora que eu tive meus filhotes, e o senhor quer acabar com eles? E o leão se compadeceu e falou assim, tá bom, dona coruja, como é que são os seus filhotes para eu não matá-los? São os mais lindos da floresta. Alguém aqui já viu filhote de coruja? Mas para a coruja ele é incrível. O primeiro lugar que como pai e mãe, como terra, a gente precisa entender, não se trata de desqualificar nossos filhos, se trata de reconhecer que antes deles serem seus, eles são do Senhor. E eles foram enviados a você. Antes de estar no seu ventre, a palavra diz que Deus sonhou com eles.
E ainda que o filho seja fruto de qualquer situação diferente, porque o protocolo de Deus é que um casamento entre um homem e uma mulher que se unem na relação sexual produz um filho. Esse é o protocolo de Deus. Mas nós mudamos os protocolos. Hoje você não precisa mais ter filho casando, você pode ter, então nós mudamos o protocolo, mas nós não mudamos a verdade de Deus. Quando o homem e uma mulher se unem em intimidade, eles ligam o botão para dizer, pode vir um ser à existência. E quando esse ser vem, não tem acaso, ainda que você não tenha planejado, ele está na agenda do céu. E quando você recebeu, o Senhor te capacita a cuidar dele, assim na terra como no céu. Então, quando nós entendemos isso, que nós somos a semente, tem a terra, nós tem uma comparação muito legal que ela faz, e eu achei isso muito interessante. Quantos aqui tem o seu aparelho celular? E ela diz que o cérebro humano é como o software, o software mais incrível, o processador mais incrível. 86 bilhões de neurônios uma criança tem. É incrível, não é? Nem qual é o iPhone aí, sei lá, 17, 13, nem sei que versão que tá. Não chega nem perto do cérebro de um bebê. Mas aí tem um porém, sabe esse software incrível? Você tem aplicativo no seu celular? Você tem aquele aplicativo que fica editando foto e aí a gente não reconhece você ao vivo? Tem, né? Todo mundo tem. Sabe qual que é a diferença da criança? Ela vem sem aplicativo. Então você tem aqui o aparelho com 86 milhões de neurônios, mas o aplicativo é zerado. Pergunta para mim, quem instala os aplicativos? Pergunta para mim, me ajuda. Eu e você. Eu e você. Do 0 aos 7 anos de idade de uma criança, tudo que ela vai ser na vida dela, todos os aplicativos são instalados do 0 aos 7 anos de idade. Eu quero trazer um pouco mais de luz, porque eu acho que esse é um tempo em que o Senhor nos requer como igreja, que nós saiamos dos enganos. E aí você deve estar pensando, pastora, eu já instalei alguns aplicativos. Calma, Ele é o Deus que renova os aplicativos do céu para a terra. Nós estamos só construindo algo, porque eu vi que aqui tem mamães e papais de bebês. Talvez você já ia ou está instalando alguns aplicativos errados. Eu vim aqui nessa noite como uma mensageira do Senhor para te ajudar a entender o seu papel. E se eventualmente seu filho tem 10, 12, 15, 20, 30, 40, Ele é o Deus que reinstala, Ele faz nova todas as coisas. Então quando a gente entende que Ele faz isso, você consegue entender que o mais importante na vida do seu filho, a peça mais importante da vida dele, eu falo como diretora de uma escola, eu falo como mãe, como ministra, não é a escola que ele estuda, não é a roupa que você dá, não é o brinquedo que talvez você está sofrendo porque eles estão pedindo e o papel deles é pedir. Lembra o imaturo? Dá. Tinha até uma musiquinha, essa é antiga, né? Está amarrado em nome de Jesus, mas tinha uma musiquinha lá. Então quando você olha para o seu filho, você não vai lançar palavras, menino egoísta, não está vendo que eu não tenho dinheiro? Não, o imaturo, ele está que nem você quando se converteu e ficava para Deus, dá, não era assim? Só eu. Você entende como é libertador você olhar? O papel dele é pedir na imaturidade. Aí eu vou instalar o aplicativo que ensina a esperar. Eu vou instalar o aplicativo a lidar com a frustração, porque muitas vezes a gente não vai poder dar mesmo. Mas quando eu tenho consciência, eu não descarrego a minha alma nele. Você não está vendo que eu não tenho dinheiro? Eu me mato de trabalhar e você só sabe pedir. Guarda uma frase comigo. Para instalar os aplicativos, para construir as emoções dos nossos filhos, não é só o que você faz, é o que você gera enquanto você faz. Coisa diferente. Fala assim comigo, não é só o que eu faço, é o que eu gero enquanto eu faço.
Então eu vou pegar alguns cenários aqui hipotéticos, tá? Se você identificar, você faz cara de paisagem, marido não cutuca a mulher, mulher não cutuca o marido, fica todo mundo em paz, na paz de Jesus, que tem um jantar nos esperando. Mas às vezes aquela mãe cuidadosa, zelosa, protetora, e a criança vai no parquinho. E quando a criança vai no parquinho, ela só sobe onde dá, ela só faz tudo certinho, não é? Não, ela vai subir onde não dá, ela quer ser, os meninos mais ainda ousados, se bem que eu tenho uma menina que quer virar de ponta cabeça, e aí de repente você está ali, não sobe, não pega, cuidado, cuidado, você vai cair. Naquele momento, você está querendo proteger o seu filho. Meu marido está de olho para ver se eu não vou cair, ele fica vigiando, no outro culto era assim também. Você fica protegendo o seu filho, mas vamos trazer luz? Não é só o que você faz, é o que você gera enquanto você faz. Você já viu um scanner de leitura? Agora tudo é scanner, né? Eu estou tecnológica, viu? Pastor moderno, para combinar com a coinonia. Você passa o QR Code e ele escaneia, não é? Deixa eu falar para você, quem tem filho aqui? De 0 a 7. De 0 a 18. Você tem um scanner te hackeando, te lendo o dia inteiro assim, ó. Você tem um scanner escaneando tudo. Quantos aqui já não ouviram assim? Você está chorando? Quem aqui já ouviu a frase, mãe, mãe, olha aqui, mãe, mãe, pai, pai, olha, olha, olha. Sabe por que o filho faz isso? Porque a primeira referência de existência dele é você. Ele está te escaneando tudo. Então esse pai e essa mãe, que às vezes porque ele tem medo, que às vezes porque algo lá na infância dele se deu, ele super protege, ele não deixa descer, ele não deixa usar, ele não deixa subir. Você está comunicando assim, diante do novo, eu preciso paralisar. Vocês estão entendendo? Vocês já conheceram pessoas adultas que diante de uma situação nova, ela avalia todos os medos, ela avalia todos os riscos, ela calcula tudo e muitas vezes ela fica paralisada. Já conheceram? Você já foi uma pessoa assim? Muitas coisas são lá instaladas nos nossos aplicativos. Então você e eu que somos pais e mães, nós não apenas precisamos fazer, mas nós precisamos a partir de hoje refletir o que nós estamos gerando quando nós estamos fazendo. Quando o seu filho quer o presente de Natal que eventualmente você e eu não possamos comprar, o modo como você responde para ele não vai apenas declarar sobre o presente. Vamos supor num cenário hipotético, você está num desemprego, você está numa crise financeira, e o seu filho, lembra do imaturo? Ele quer viajar para Disney. A minha mais nova pediu para o aniversário dela, agora foi dia 8, queria ir na Disney. Eu falei, vamos orar, porque eu não quero instalar um aplicativo para ela assim, ei, acorda para a vida, a situação está difícil, e isso e aquilo. Eu não quero instalar o aplicativo, porque eu conheço um Deus que faz tudo novo, do dia para o outro, e eu quero que ela tenha fé. Eu não quero instalar o aplicativo do medo, do espírito de miséria. Acorda para a vida, menina. Você acha que eu tenho dinheiro para ir para a Disney? Eu estou instalando mais do que um aplicativo que diz, você não pode ir para a Disney agora. Eu estou colocando uma pá e dizendo, não sonhe, Deus não faz, viva com o que você pode. Às vezes você escutou isso, mas eu estou aqui nessa noite para dizer que Deus muda as nossas histórias. Os nossos filhos não se perdem pelo mundo. Eu falo isso como uma mãe de uma filha de 17 anos de idade, que quis dar a passeada dela, mas que muitos aplicativos foram instalados de modo equivocado pelo que elas viram em mim e no meu esposo. Então é muito fácil eu falar, os amigos, o Senhor está falando, olhem para dentro, porque se você instala os aplicativos certos, se você, quem aqui é homem e pai de menina? Quem é pai de menina? Isso. Se você instala o aplicativo assim, ela ouve da sua boca, você é linda, você é uma princesa. Se ela vê você tratando a sua esposa com dignidade, se ela vê o casamento firme, se você abraça, pai, abraça, toca, mostra para ela um padrão, ela não vai se sujeitar a ser maltratada.
Sabe por que muitas mulheres sofrem violência quando são crianças vendo a mãe apanhar e ela se casa e ela vai para o mesmo lugar? Já viu isso, pastores? Ela viveu aquele lugar difícil e às vezes é o homem, ele viu o pai batendo e aí ele se casa, ele conhece a Cristo, ele não quer fazer igual, mas ele acaba fazendo exatamente a mesma coisa, porque um aplicativo falou assim: quando você estiver irado, você bate. Porque aquela criança que teve medo, instalou o aplicativo, reaja com violência, está instalado. Mas eu declaro que o Senhor vai desinstalar as mentiras e aquilo que ainda está distorcido nas nossas mentes, amém? Então, a pergunta que o Senhor nos faz é: o que nós estamos gerando nos filhos enquanto estamos fazendo? Pastora, mas eu tenho que vigiar tudo que eu faço? Sim, porque enquanto você não sabia disso, você era inocente, mas você veio aqui e agora Deus trouxe luz. Pega que a bola é tua. Porque uma coisa que eu ainda não sei o que fazer. Quantos aqui falam japonês? Ninguém. Mas se você vai para o Japão e tem a oportunidade de estudar, você pode falar japonês. Hoje Deus está dando a oportunidade de você conhecer, para que você mude as trajetórias. Então, outra fase muito forte, isso faz parte do trabalho de escola de pais que nós fazemos lá na escola. Quando o pai matricula o aluno na escola, ele se matricula na escola de pais. E ele tem aulas mensais de como é ser um pai com a mente de Cristo. Então esse é um resumo que eu trouxe para vocês. E o olhar do filho é o olhar do pai. Ele está escaneando, como eu disse. E a gente tem posto muita coisa no lugar. Não, porque eu preciso pagar a escola, eu preciso isso. Faça tudo como a Aline disse pelo seu filho. Não tem problema. Pai, se você pode pagar a melhor escola, pague. Se você pode comprar a melhor roupa, compre. Vai instalando os aplicativos e renda graças ao Senhor. E você está ensinando que o Senhor é bom. Mas se faltar a boa escola, se faltar a boa comida, se tiver só o pãozinho com salsicha, se tiver só a roupinha lá do lugarzinho mais humilde, mas o seu olhar estiver nele, ele tem tudo o que ele precisa. Sabe uma frase que é muito forte, que diz assim, ó: olho, sou visto, logo existo. Tem uma frase do pensador que fala assim: penso, logo existo, não tem? Vamos parafrasear ela. Olha o que a criança pensa: olho, sou visto, logo existo. Sabe o que essa frase nos diz? Para a criança saber que ela existe, ela olha para você. E se ela olhar para você, nos seus olhos, você vai dizer se ela existe ou não existe. A primeira sensação de existência do filho é você, o olho do pai e o olho da mãe. Sabia que quando o bebê nasce, ele enxerga apenas 30 centímetros? É a distância dos olhos e da mama, porque aquela mãe coloca o filho no peito e o olhar dela é tudo que aquela criança precisa enxergar. O nosso filho é formado na identidade quando ele olha para nós e nós validamos: você existe, eu me importo com você, eu vejo você. Isso basta para formar uma geração. E nós temos nos perdido. Às vezes gastando tempo trabalhando, e trabalhe mesmo. Mas se o seu trabalho rouba que você veja o seu filho, talvez você tenha que repensar as suas estratégias. Porque a sensação de existência vem pelo olhar dos pais. E sabia que ele vai até os 7 meses, ele só tem uma visão limitada e ele só vê o campo de pai e de mãe. Depois dos 8 meses, olha que profético, ele começa a ver as outras pessoas. Quem é mãe de bebê aqui sabe. Vai chegando os 8 meses, você falava assim: nossa, ele ia com todo mundo. Porque ele só enxergava pai e mãe. Ele acha que todo mundo é pai e mãe, porque são as únicas pessoas que importam para a vida dele, o pai e a mãe. Aí quando ele cresce um pouquinho, ele já começa a ver: não, essa aqui não é o rosto daquela mulher não. Esse aqui não é do homem. Então ele estranha. Tá tudo bem. Isso está validando que ele sabe quem você é, porque você olhou para ele. E eu vou falar algo aqui, eu quero dizer, porque essa geração tem muito mimimi. Mas tem alguém aqui que está decidindo se põe o filho na creche, se não põe. Vale tudo para que você esteja com os seus filhos. Eu e o Alexandre tomamos uma decisão quando a Alice tinha
1 aninho. Nós não tínhamos sequer carro, morávamos de aluguel. O nosso salário, eu trabalhava e ele também, e aquilo compunha o sustento da nossa casa. Mas eu queria ser mãe. Eu queria ser a mãe que cuida. Então ele chamou a responsabilidade e eu me demiti, tinha concursos públicos, me demiti. Ele foi sustentar a casa para que eu pudesse ver a minha filha. Eu sei que essa não é a realidade de muitos aqui. Eu estou dizendo de um lugar em que, olha, o meu marido, ele ganhava muito bem, ele sustentava toda a casa. Eu estou falando de 17 anos, e por isso eu parei de trabalhar. Não, nós abrimos mão para investir, só que hoje eu colho os frutos daquilo que nós fizemos. Então tem lugares que cada um tem a sua história. Eu creio que o Senhor vai alinhar dentro da tua história, porque talvez você fale, pastor, eu não posso, hoje é impossível. Mas você pode olhar para o seu filho, a sua filha, de um modo diferente. Você pode entender que ele está numa creche, que ele está com uma babá, que ele está com a vovó, mas nada substitui. É o teu olhar de pai e mãe que vai formar a identidade daquele filho. Não é o olhar da professora, não é o olhar da vovó, não é o olhar da do tio, da titia, é o nosso olhar. E aí sabe quando você forma bem esse olhar? Sabe por que algumas meninas e meninos vão para fora e daí a voz do mundo fala mais alto? Porque dentro de casa não houve uma voz dizendo quem ele é. Mas quando você tem essa voz reafirmando. E eu sei que os pais de adolescente, eles falam assim, pastora, mas nosso adolescente não escuta nada. Vamos entender de novo? Então a frase da criança é assim, olho, ela olha para você, sou visto, ela vê que você está vendo ela, logo existo. Então fala comigo, olho, sou visto, logo existo. Entendeu? Porque ela fica no celular e ela precisa que olha. Apenas olha. Você já experimentou pegar aquela criança de 10, 11, 12, aquele adolescente que nem quer mais? Pega a força, faz pagar amigo, simplesmente para e olha. Olha nos olhos. Olha o que ela está fazendo. Olha por que ela está chorando. Esse olhar significa eu me importo. Mas às vezes a gente foi criada numa dureza que diz, isso aí nem é problema, está chorando porque é amiga não sei o quê. Quando você crescer você vai ver o que é problema. Olha o aplicativo que você está instalando. Esse homem e essa mulher não se importam comigo. E Satanás vai preparar alguém que se importa. Daí é muito fácil dizer, não, meu filho foi perdido pelos amigos. Não. Os conflitos, está ali a minha adolescente de 13 anos, eu sei que vai de 0 a 80 em questão de segundo. E daqui a pouco chora, e daqui a pouco ri. A frase do adolescente é outra, é assim, discordo, logo existo. Repita comigo, discordo, logo existo. Esse negócio é alto. Não é alto, porque tem 4 lances ali, então não ficou tão, então não é. Quando eu entendo com quem eu estou lidando, eu não começo um cabo de guerra com um adolescente imaturo. E isso Deus foi construindo, porque são 3 mulheres. Então todo mundo entra ali na menstruação junto, todo mundo fica no período junto, você pensa o lugar. O Senhor foi me ensinando na própria vida. Você imagina, né? O Alexandre não fala, aí a gente fala, não fala. Quando ele fala, nada a ver com o que você falou, tá? É assim. Então, eu sei que é desafiador, mas eu sei que é possível, torna mais leve. Às vezes você vê o cérebro do adolescente, aí outro dia a gente fala do cérebro do adolescente, mas lembre disso, o adolescente é o discordo, logo existe, o céu é azul, não é azul, é um tom de verde, então é um tom de verde. Você não vai cair numa queda de braço, porque ele precisa discordar para existir. E é por isso que ele consegue falar para você da política, e dali a pouco ele está chorando porque você partiu o chocolate e você deu mais, não é assim? Não é só lá em casa, não. Um adolescente, está entendendo? Quando você entende, você tira o peso. Aquela fase é transitória. Pensa num barco atravessando o rio da adolescência. O seu filho adolescente de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ele não vai ser nada do que ele está sendo agora. Então cuidado para não instalar um aplicativo preguiçoso. Só dorme, você não quer fazer nada, você não me ajuda.
Você não me respeita mais? Quando eu tinha a sua idade. Eu passei isso, eu não morri. Morreu sim, você só não fala que está morto. Mas se você tiver uma conversinha mais profunda, a gente vai saber que você morreu. Você está instalando aplicativos para uma fase passageira, mas você está instalando aplicativos que vão ser por uma vida toda. Entende? Então sim, tem hora que você respira, porque eles nos desafiam, e tem hora que você respira, dá uma volta. Você não perdeu o lugar de controle, o lugar de controle é seu. Você é quem manda. Aquele adolescente, muitas vezes ele está se autoafirmando, e eu não estou falando de desrespeito, o desrespeito deve ser corrigido, mas não faça de cabeça quente, para que você não gere uma marca em algo que é passageiro, de forma definitiva, como muitos de nós recebemos. Então, meu Deus, fala de novo, olho, sou visto, logo existo. O seu olhar, e entenda esse olhar como tudo que o seu filho precisa, é o que vai formar a identidade dele. Você deu o nome para o seu filho, você vai falar todo dia quem ele é. Você, pai, é a bússola que guia esse filho. Não interessa o quanto estudo você tem ou não. Às vezes você é uma pessoa humilde, às vezes você tem um pai como o meu, que não aprendeu a ler e escrever. Mas quando você entende o seu chamado, você pode não entender nada do que ele está estudando. Mas filho, está conseguindo? Nossa, eu nem entendo isso daí, está difícil. Você mostra que você se importa, você está junto, você prepara um lanche, você prepara um ambiente. Filho, eu não sei nem o que é isso aí que você está fazendo, mas você é inteligente demais. Você está junto, você está olhando para ele. Vocês estão aqui? Estão bravos, pastor? Eu vou continuar, tá? Eu creio que o Senhor está falando conosco, não está? E cada vez que eu ministro, Ele está falando comigo também. Porque o Pai é assim. Ele nos instrui em todo o tempo. Muitos pais não veem seus filhos. E aí os filhos não reconhecem a voz do Pai. Às vezes nós entramos no módulo pais computadores. Você fala corretinho com seu filho. Sobe, levanta, escova o dente, toma banho, vai comer, é a hora. E você está ali como um líder. Você está ali como alguém que está dando só direção. Principalmente os pais, às vezes, incorrem muito nesse erro. Trabalha, traz o sustento para casa e encerrou seu papel. Homem, você forma a identidade dos seus filhos. E a mulher forma os valores e o caráter. Vocês dois juntos. E você, mulher, que eventualmente não está com o pai das crianças ali, Cristo sendo seu esposo, te faz fazer todas as coisas que nenhum homem poderia fazer. Então, às vezes nós falamos de forma adequada com os nossos filhos, nós damos até resposta polida, mas nós estamos desconectados, ou seja, o teu filho sabe que você não está vendo ele, eles sabem. E o nosso convite hoje é para que a gente possa olhar para dentro. Ai, obrigada. Fala assim, eu preciso olhar para dentro. Você está aflito, como que você vai fazer com a escola? Você está aflito com os presentes de Natal? Você está aflito com as roupas que aquela pessoa comprou e aí você ainda não comprou? O Senhor quer te convidar a olhar para dentro, para que você possa ver realmente aquilo que você ainda faz com os seus filhos e que na verdade traduz uma ótica da criança ferida que eu e você um dia fomos. Você quer uma dica muito boa? Você já teve aquele dedinho do pé encravado? Com a unha encravada, machucou? Você quer proteger ele, não quer? E aonde você vai, o que acontece? Bate. Você quer uma dica na educação de filhos? Algo que acontece com o filho e é algo que você ainda está ferido naquela área, é se bater e doer. Vou dar um exemplo. Você está vendo o filho de alguém conquistando alguma coisa, ganhando alguma coisa, e você fica dentro de você angustiado tudo, porque eu quero que meu filho receba, eu quero. Não, na verdade, muitas vezes esconde aquela criança que um dia você foi e que não teve a oportunidade de ter. Então agora você olha com a mesma ótica de dor que você teve lá atrás, e você projeta isso sobre os seus filhos.
Às vezes as mães que arrumam, a filha tem que ser a mais impecável, o cabelo mais lindo, porque ela está projetando algo que ela lá sofreu. E nós não somos chamados a repetir, como a Aline disse, repetir feridas geracionais. Nós somos chamados a estancar, curar as feridas emocionais de uma geração a outra e estabelecer um novo caminho. Foi isso que Cristo veio fazer. Mas se você não se permite olhar para dentro, para que o Senhor te mostre os lugares que ainda dói, você carrega essas dores projetando sobre os seus filhos. E os nossos filhos nos dão a oportunidade de reeditar as nossas próprias vivências. Porque a cada momento que nossos filhos passam, eles despertam em nós feridas e vivências que tivemos na nossa infância. Você entendeu isso? Você sabe por que às vezes é tão difícil se comunicar com o filho? Porque ele desperta exatamente aquilo que dói em você. Diante disso você tem duas escolhas. Ou você fica parado e diz que o problema é esse menino e essa menina que não me respeita. Ou você entende, está doendo em mim. E por isso que está doendo na minha relação com ele. O Senhor quer promover cura nessa noite. De dentro para fora. O Senhor quer restaurar o seu relacionamento com os seus filhos. Mostrando a você tudo que ainda dentro de você dói. Porque tudo que ainda é uma ferida dentro de mim e de você é um sabotador. E aí, para caminhar para o final, e eu estou falando de modo muito rápido, aquilo que os padrões disfuncionais construídos de geração em geração, os conflitos de geração, aquilo que você viveu dentro da casa dos seus pais, que eu vivi na casa dos meus pais, se tornam traumas. E nós temos a oportunidade de, quando conhecemos a Cristo, de reescrever as nossas histórias, inclusive deixando para trás e sendo curado dos traumas. Porque se nós não fazemos isso, ao invés de serem colocados na cruz, eles se multiplicam e se agravam. Quer ver um exemplo da Bíblia? Lembra de Abraão? Lembra o velhinho Abraão, que tinha que ser que foi declarado por Deus, a promessa do pai de nações, e que ele não tinha filho nenhum? E aí então Deus diz: Abraão, eu vou te dar um filho. A falta de posicionamento de um pai. A sua mulher Sara quer agilizar as coisas. Papais, quando você entende o seu lugar, muitas vezes nós mulheres queremos agilizar. A mulher quer resolver tudo, não é? Quando você está conectado com o céu, quando você está escutando o que Deus tem, você ajuda essa mulher a se posicionar no tempo certo. Abraão não fez isso e Sara quis dar uma acelerada. Deita aqui com a minha serva, deita aqui com Agar, vamos acelerar. E nasce quem? Ismael. Depois de nascido Isaac, Ismael começa a brigar com Isaac, sim ou não? E, inclusive esse filho tem que ser lançado fora. Vai vendo comigo de geração. Qual é a próxima geração então? De Abraão vem Isaac. Ismael é mandado, é enviado. Isaac, então se a briga entre Ismael e Isaac começou depois que nasceu, aonde começou a briga dos filhos de Isaac, Jacó e Esaú? Você se lembra? Eles começaram a brigar onde? No ventre. No ventre. Raquel se impressionou, falou: esses meninos já estão brigando aonde? Dentro do meu ventre os dois brigavam. E um nasceu grudado. Uma geração, por uma decisão errada, começa a estabelecer um conflito. E a outra geração torna mais volumoso ainda. Estão aqui comigo? Vamos continuar no legado geracional. Então Abraão, Isaac, vamos para Jacó. A palavra diz que Isaac amava quem? Esaú. O rapaz da caça, do movimento. E diz que Raquel amava Isaac. É Jacó. Já houve aí uma rejeição. Já houve aí uma diferença. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Nossos filhos não são iguais. O maior erro, fala assim: eu amo todos iguais. Não ama. Calma, não se escandalize. Lembra que o jantar está lá. Nós temos afinidade, não temos? E está tudo bem.
Um filho tem um temperamento que comunica-se melhor com o meu. Eu sou colérica. Tenho uma sanguínea, que é a mais nova. Jesus, só a graça. Eu não amo menos ou mais a minha filha. Amo diferente. O Senhor ama mais o irmão que Ele deu o carro, e para você que Ele não deu, Ele ama menos? O amor dele é para todos, mas se manifesta de forma diferente, dentro do tempo, dentro da circunstância, dentro da necessidade. Então o erro é você fazer assim, ó, se eu comprar um chocolatinho, eu vou repartir igual e vou dar igual. Eu não sei aqui, mas o Deus que eu conheço não dá igual. Não dá. Aqui dá, pastor. Você está instalando esse aplicativo. Você entendeu? Mas por quê? Porque você sofreu e você não teve. Não, agora meus filhos vão ter tudo igual. Quem falou que tem que ter tudo igual? Meu marido passou um tempo de desemprego. Então você tinha, com 3 meninas, você pensa. Eu tornei elas especialistas em falar assim, gente, vamos no shopping? Casquinha só. Nós vamos comprar uma calça para fulana. E as outras iam ver comprar a calça para fulana. Mas não, você vem ver que você não vai ganhar. Não, vamos ser alegre, vamos comprar para sua irmã. Olha, o que você acha? Serve para essa? Serve não sei? Ah, não, essa aí ficou esquisita. Eu treinei o olhar delas na dificuldade a se alegrar com o que o outro tinha. Quando a gente não entende isso, a gente treina o nosso filho para ser invejoso. O que está ganhando? É igual o Chaves. Lembra a velhinha do Chaves? Que o Chaves olhava assim, ah, é isso aqui? O Kiko vai fazer igual? Nós fazemos isso com os nossos filhos. E às vezes a gente passa por cima de Deus. Deus está fechando, Deus não está dando, mas eu vou fazer. Aplicativo errado. E aí esse ser humano cresce. E cresce como alguns de nós. Se sentindo inferior, nunca dando graças e se sentindo alegre, porque ele sempre está olhando o que está faltando, porque ele foi treinado a receber tudo igual, no tempo dele, pela vontade dele. Por quê? Porque doía em você e você repôs para ele. Então esse menino, Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é sacrilégio, tá gente? Estou falando da infância dele, né? Desconstruir o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O mestre Léo pregou disso, eu não sei se vocês estavam lá, eu fiquei impactada com isso e o Senhor continuou falando. Então você pensa Jacó, que sabia que Isaac preferia Esaú. Às vezes você não foi preferido. Por isso que ninguém pode tocar no seu filho. Por isso que a professora chamar o seu alecrim dourado, e você vai lá, o meu filho não. E passa por cima da... Gente, eu já vi pai querer bater na escola, na professora. Você não está defendendo seu filho, você está se defendendo, porque às vezes você foi excluído. E a dor da exclusão dói. Sabe como doeu em Jacó? Doeu tanto em Jacó, para comigo e pensa, gente. Jacó cresce, faz toda aquela enganação, certo? E foge. Vocês acham normal um homem que vai procurar a esposa, que ele se apaixona, não é? Pela esposa dele. E aí o sogro Labão... Não vai casar com essa, você vai trabalhar 7 anos para casar, não foi assim? Na noite de casamento, pegadinha do malandro, tinha outra lá. Ele casou com ela? Casou com a irmã, não foi? E continuou trabalhando. Gente, pensa um pouquinho nisso. E depois ele continuou ali 21 anos, debaixo daquele relacionamento com Labão. Sabe por que Jacó estava assim? A dor de rejeição fez ele procurar um pai, onde ele nunca ia encontrar o pai. Labão não era pai dele, Labão estava usando o serviço dele. Porque um órfão, quando é rejeitado, procura o pai. A ferida de Jacó se multiplicou. Estão entendendo? A ferida da rejeição dele se multiplicou e ele se submeteu. Ele se submeteu. E a gente podia continuar um pouco, mas eu paro em José. Então vamos lá. Se Abraão começou depois que os meninos nasceram. Se Isaac começou no ventre. Aí Jacó teve seus 12 filhos, não foi? Mas qual que era o filho preferido de Jacó? Porque Jacó sabia o que era ser rejeitado. Jacó sabia o que era o pai não ser preferido. Então Jacó tinha um filho preferido, sim ou não? Quem era o filho preferido dele? José. Só que detalhe, José é um dos mais novos, é o penúltimo. Então esse homem, Jacó, ele tem 10 filhos. Fala, não, vocês não são meu preferido. Meu preferido é quando nascer de Raquel. Antes de nascer,
os irmãos já brigavam, esperavam, que dia que vai nascer aquele metidinho lá? Que o nosso pai não olha para nós. Mas quando ele nasceu, teve túnica colorida. Ele mandava nos irmãos. Não começou fora, começou dentro. Vocês estão aqui? O Senhor nessa noite está te chacoalhando, para que eu e você possamos perceber que as feridas que nascem dentro das nossas casas se multiplicam, mas que também a cruz promoveu um novo e vivo caminho. E Ele faz nova todas as coisas, mas Ele não vai poder renovar aquilo que você não entregar. Aquilo que você disser a partir de hoje, o Senhor vai falar com você. O Espírito Santo vai tocar na sua vida e vai te mostrar os traços que ainda doem em você. E você vai ter que entregar, falar: Senhor, eu entrego isso. Eu desinstalo esse aplicativo da minha vida, porque eu não vou instalá-lo na vida dos meus filhos. E se você já instalou, eu tenho uma notícia para te dar. Lá naquela cruz, todo direito ao arrependimento foi conquistado a nosso favor. E nós temos um advogado que intercede diante do Pai, e que levou todas as nossas iniquidades, todas as nossas dores, para nos dar uma nova e vida em abundância. Amém? Fala assim: a carência paterna faz uma projeção errada. Isso é o que nós vimos aqui nessa história. Sabe por que Jacó tolerou o abuso de Labão, trabalhando? Porque ele tinha uma carência paterna. E com isso eu quero encerrar. Sabe onde tudo vai se encerrar? Sabe onde tudo vai ser zerado? Sabe onde os aplicativos vão ser desinstalados? Quando você entender que você tem um Pai, que Ele te ama e que Ele faz nova todas as coisas. Coloque-se de pé, por favor. Feche os seus olhos, aquiete seu coração. Jesus restaurou o caminho. Sabe por quê? Sabe o que Jesus foi feito? Ele foi feito filho, para restaurar o caminho da paternidade. Então talvez você conheça o Jesus Rei, isso é muito bom. Talvez você conheça o Jesus Sol da Justiça, mas Jesus foi feito filho, para que eu e você também fôssemos feitos filhos. Sabe o que precisa e falta para que nós sejamos um bom pai? É que nós primeiro sejamos filhos. Então é com isso que eu quero encerrar essa breve palavra, para que nós possamos ser curados na nossa paternidade, primeiro no nosso coração de filhos, para que depois nós possamos ser pais. Pais que creem que os filhos vão conseguir. Pais que têm fé nos seus filhos. Pais que ensinam os filhos a se responsabilizarem. E mais do que tudo, pais que rompem padrões geracionais. Você não veio aqui nessa noite para ser acusado. Você veio aqui nessa noite porque o Senhor quer romper o engano que eventualmente esteja te roubando no seu relacionamento com o seu filho. O Senhor é o Deus de cura, é o Deus de restauração. E eu ouço Ele gritar no meu ouvido: eis que eu faço nova todas as coisas. Talvez você nem considerou isso na sua lista de virada. Você colocou o peso que você queria perder, o quanto dinheiro que você queria ganhar, ou a roupa que você queria usar. Não tem nada de errado com isso. Mas o principal dessa lista é: Deus, faz nova todas as coisas. Faz novas todas as coisas no meu relacionamento com o meu esposo e a esposa. Faz nova todas as coisas no relacionamento com os meus filhos. Faz nova todas as coisas com os filhos que já se casaram, com aqueles que já foram embora, debaixo de briga, debaixo de rusga, com aplicativos de amargura. Senhor, faz nova todas as coisas. Coloca isso na sua lista hoje, porque isso só depende de mim, de você, para trazer à existência.